Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à mesa na pessoa do seu chair. Gostaria de agradecer também à BDF, na pessoa de seu presidente, Dr. Gustavo Brigagão, e de toda a diretoria também. Posso dizer que fiquei bastante honrado de ter sido convidado para participar desse congresso em homenagem ao nosso querido professor Ricardo Lobo Torres. Bom, eu escolhi como subtema para falar um assunto bastante relevante e, na minha opinião, bastante atual, que é a jurisprudência do STJ sobre a aplicação do artigo 166 dos casos de restituição do ICMS-ST, com base no artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal. A grande problemática do ICMS-ST, a gente percebe que, ao longo do tempo, vem sendo a questão de saber se a restituição é devida somente nos casos de não realização do fato gerador ou se ela também é devida nos casos de realização do fato gerador em valor inferior àquele presumido pela autoridade. Todo mundo sabe que, em 2002, essa questão foi analisada pelo STF, né, na ADIM 1851, que todo mundo conhece. Nessa ocasião, né, o STF decidiu que a restituição ela somente seria devida nos casos de não realização do fato gerador. Porém, na minha opinião, já nessa época, essa conclusão, esse entendimento nasceu de certa forma prejudicado, né? Porque o julgamento foi em 2002, ao passo que em 1995 e 1996, respectivamente, os estados de São Paulo e Pernambuco já tinham disciplinado em sua legislação interna o mecanismo de restituição do ICMS, mesmo nos casos de realização do fato gerador em valor inferior àquele presumido pela autoridade. E a gente sabe que, lá atrás, em 2002, quando o STF decidiu essa questão, o tribunal citou o princípio da eficiência, o princípio da praticidade, a questão do estado de necessidade administrativa. O tribunal disse que os estados não poderiam agir de outra forma, os estados não tinham braço, não tinham condições materiais de verificar individualmente todas as operações submetidas ao ICMS-ST. E aí ficou estranho porque os estados de São Paulo, o estado de Pernambuco e outros 12 estados do Sul disseram: não, espera aí, eu tenho condições, tanto é que já estabeleci na minha legislação como isso é feito. Então, por isso eu digo que esse entendimento, de certa forma, já nasceu prejudicado. Tanto é que, em 19 de outubro de 2016, o STF revisitou o tema, mudou sua orientação e passou a considerar que a restituição também era devida nos casos de realização do fato gerador em valor inferior. Muito bem. Uma vez garantido esse direito, os contribuintes, naturalmente, passaram a entrar com um pedido de restituição do ICMS-ST e se depararam com um grande muro quase que intransponível, que é a aplicação do artigo 166 do CTN. Então, eu passo aqui agora para a jurisprudência do STJ sobre esse assunto, mas antes eu preciso fazer duas considerações rápidas, até que são importantes para a demonstração que eu quero fazer aqui. A primeira delas, eu chamei de um corte metodológico, é que na minha apresentação aqui, eu falo apenas da restituição prevista no artigo 150, parágrafo 7º da Constituição. E eu digo isso porque os senhores podem consultar a jurisprudência do STJ, e os senhores vão encontrar algumas outras discussões que também dizem respeito à restituição do ICMS recolhido na sistemática da ST. Por exemplo, a questão da majoração da alíquota de ICMS do Estado de São Paulo de 17% para 18%. Né? Lá atrás, isso foi afastado pelo STF, o STF reputou inconstitucional essa lei e os contribuintes entraram com ações para a restituição desse 1%. Na época, o STJ disse que o artigo 166 era aplicável, mas vejam, senhores, que essa discussão ela não se relaciona ao artigo 150, parágrafo 7º. Ali na apresentação eu coloquei algumas decisões em que essa discussão foi debatida, mas a consequência desse corte metodológico é que fica muito clara a existência de duas linhas na jurisprudência do STJ sobre esse assunto. A primeira eu chamei de discussão genérica, né? Que são as decisões que tratam da restituição do ICMS-ST de forma genérica. Nós temos a discussão que trata da incidência do ICMS-ST em mercadorias de dados em bonificação, essa discussão que eu acabei de mencionar aqui, da majoração do ICMS de São Paulo de 17% para 18%, etc. E a outra grande linha seria
a discussão específica, que é a discussão que eu trato aqui hoje, que é as decisões que tratam da restituição de ICMS-ST com base lá no artigo 150, parágrafo 7º. A segunda e última consideração, que na verdade é uma premissa bastante relevante, é que na jurisprudência do STJ há decisões mais antigas e decisões recentes também, no sentido de que apenas e tão somente por se tratar de pedido de restituição de ICMS, aplica-se o artigo 66 do CTN, ou seja, é um tipo de aplicação automática do artigo toda vez que se deparam com o pedido de restituição do ICMS. Essa aplicação automática, ela vem sendo mitigada pelo próprio STJ, e como exemplo eu trouxe aqui o recurso especial 1366622, relatado pelo ministro Napoleão, foi julgado em 2013. Nessa ocasião, o tribunal discutiu a restituição de um pedido de restituição de ICMS incidente sobre mercadoria dada em bonificação. E os ministros da primeira turma se reuniram e decidiram afastar a aplicação, nesse caso aqui, do artigo 166 do CTN, e, para tanto, eles analisaram as especificidades e as particularidades desse caso em si. Então, aqui afastaram o artigo 166. Essa premissa é relevante porque eu considero que, no pedido de restituição do ICMS-ST, há também especificidades e particularidades que o afastam do pedido puro e simples de restituição do ICMS de maneira genérica. E aqui eu listei, e essas particularidades, na minha opinião, devem ser analisadas pelo magistrado para fins de determinação se o artigo 66 é aplicável ou não. E eu listei aqui 4 particularidades, essas 4 particularidades, lá na frente a gente vai ver isso, elas foram analisadas em algumas decisões do STJ. São elas: o ICMS ele não é pago pelo próprio contribuinte, mas pelo responsável pela cadeia anterior. Na restituição do ICMS-ST, em virtude de venda realizada menor, a mercadoria é vendida por preço inferior àquele considerado para fins de tributação. A restituição não é de quantia que o contribuinte pagou a mais. E, por último, há regras específicas que determinam como essa restituição deve ser feita. No total, eu tive a oportunidade de analisar 70 e poucas decisões do STJ em que eles cuidaram de pedidos de restituição de ICMS recolhido com base na ST. Desses 70 e poucos precedentes, apenas 17 deles tratam da discussão específica que estamos analisando aqui, que é o pedido com base no artigo 150, parágrafo 7º. Desses 17, 11 deles fazem a aplicação automática do artigo 166, ou seja, não se debruçam sobre as particularidades e especificidades que eu mencionei agora há pouco. E em apenas 6 acórdãos, essas especificidades foram efetivamente analisadas. E aí, quem dos senhores aqui tem ações sobre essa questão ou já estudou sobre o assunto, leu artigos, etc., os senhores sabem que, hoje em dia, a jurisprudência, os magistrados de primeira e de segunda instância vêm aplicando o artigo 166 no CTN com base numa suposta jurisprudência pacífica nesse sentido. E, na verdade, o principal objetivo da minha palestra é demonstrar que isso é uma falácia. Essa jurisprudência pacífica ela não existe, pelo contrário, hoje em dia ela é favorável ao contribuinte. E, para tanto, eu gostaria de compartilhar com os senhores aqui o processo de nascimento de uma notícia de falsa jurisprudência pacífica. Como é que acontece isso? Daqueles 17 acórdãos que eu mencionei agora há pouco, o primeiro precedente é o recurso especial 443766, tá? Esse é o primeiro precedente. E nesse precedente, os senhores podem ler a seguinte frase: o acórdão recorrido decidiu em conformidade com a orientação jurisprudencial dessa Corte. Ora, aqui já fica evidente o paradoxo. Se é o primeiro precedente, como é que tem orientação jurisprudencial nesse sentido? E aí, para comprovar a existência de uma orientação jurisprudencial, eles citam o acórdão proferido nos embargos de declaração no agravo regimental, no agravo de instrumento 611.472, que, na verdade, trata daquele pedido de restituição do ICMS majorado no Estado de São Paulo, ou seja, sequer tem a ver com essa discussão aqui. Na sequência, o segundo precedente cita o primeiro, o terceiro precedente vamos ver aqui na sequência, o quarto precedente também cita o primeiro. Esses 2 precedentes aqui aplicam automaticamente o artigo 166, não analisam aquelas especificidades. O terceiro precedente cita outros 5 precedentes, cita o primeiro e o segundo, que acabamos de ver.
e cita outros 3 precedentes que tratam da majoração do ICMS de 17% para 18%. O 5º precedente cita o 1º e o 2º, o 6º precedente cita o 2º e o 3º. Ambos os precedentes também trazem aplicação automática do artigo 166. O 7º precedente cita o precedente 1, 2 e 3, e nele os senhores podem ler também a seguinte frase: a jurisprudência dessa Corte é no sentido de que os tributos ditos indiretos, dentre eles o ICMS, sujeitam-se à demonstração dos pressupostos estabelecidos no artigo 166. Ora, os senhores já podem ver que a gente já estamos aqui no 7º precedente. Em 2 deles há a menção de uma orientação jurisprudencial e, na verdade, a discussão sequer foi analisada. Então, chegamos aqui no recurso especial, esse é o 10º precedente, recurso especial 1.252.32, relatado pelo ministro Herman Benjamin. Essa é a primeira decisão favorável à Fazenda, ou seja, favorável à tese de aplicação do artigo 166 nesses pedidos, em que aquelas particularidades foram efetivamente analisadas. O ministro Herman Benjamin, extremamente culto, preparado, ele se debruça sobre aquelas especificidades e ele conclui pela aplicação do artigo 166. Ele cita outros 5 precedentes. Ele cita um precedente que trata de uma restituição de PIS/COFINS, ou seja, sequer se trata de ICMS. Ele cita, na sequência, o 6º e o 7º precedente, que acabamos de ver. Cita um outro precedente que trata da inconstitucionalidade de todo o sistema de substituição tributária instituído por uma lei capixaba, ou seja, também não tem a ver com a restituição do artigo 150, parágrafo 7º, e, por fim, cita um precedente que trata de restituição de fim social, ou seja, também sequer se trata de ICMS. E nesse precedente aqui, os senhores podem ler também a seguinte frase: o entendimento atual e pacificado do STJ é pela aplicação do artigo 166 do CTN, também no caso de substituição tributária para frente, em que o valor da operação se deu em montante menor que o presumido. Ora, essa frase é uma frase falsa, não há jurisprudência pacífica. Naquela época, esse precedente foi proferido em 2013, não havia jurisprudência pacífica nesse sentido. Como eu disse no início, pelo contrário, a jurisprudência ela é pacífica de maneira favorável ao contribuinte, e para comprovar isso eu vou passar muito rapidamente aqui pelas 6 decisões que se debruçam sobre essa questão, até em benefício do tempo. Então, a primeira decisão proferida pelo STJ, ela é favorável ao contribuinte, relatada pela ministra Helena Calmon. Ela diz: é evidente que não há repercussão total do tributo ao consumidor de fato, ou seja, ela sustenta que parte desse tributo é repercutida ao consumidor final, parte fica com o próprio substituído, daí nasce a legitimidade para pleitear a restituição do ICMS. A segunda decisão favorável à Fazenda, acabamos de ver, é o recurso especial 1.252.32, relatado pelo ministro Herman Benjamin. Ele analisa todas as questões e conclui pela aplicabilidade do artigo 166. A terceira decisão, ela também é favorável ao contribuinte, também relatada pela ministra Helena Calmon. Nesse precedente, a ministra ela se debruça ainda mais sobre a questão e analisa com mais profundidade. Quarto precedente, também favorável ao contribuinte, relatado agora pelo ministro Gurgel de Faria. O ministro Gurgel de Faria ratifica todos os argumentos da ministra Helena Calmon, e lá no final do voto dele, ele diz que o artigo 150 da Constituição, artigo 150, parágrafo 7º, afasta a aplicação de dispositivo infraconstitucional, ou seja, o artigo 166 do CTN, tendente a limitar a fruição de direito oriundo de norma constitucional de eficácia plena. A quinta decisão, também do ministro Gurgel de Faria, ele diz ser certo que o valor maior de ICMS antecipadamente recolhido pelo substituído, somente por ele pode ser absorvido. Então, nasce daí também o direito de pleitear a restituição do imposto. Os mesmos fundamentos são utilizados no 6º precedente, que é o agravo interno no recurso especial 1.426.465, também relatado pelo ministro Gurgel de Faria. Nesses 2 últimos precedentes, no 5º e no 6º, o ministro Gurgel de Faria ele traz um exemplo textual que eu coloquei aqui sob a forma de um esquema. Então, imaginem os senhores uma montadora que vende um automóvel para a concessionária por R$100 mil. Um ICMS de 10% e uma MVA de 50%, tem-se um ICMS próprio, ou seja, o ICMS devido pelo substituto, pela montadora, de R$10 mil, ou seja, 10% sobre 100 mil. Tem-se um ICMS-ST de R$5 mil, 10% sobre 50 mil. A concessionária, por sua vez, revende aquele automóvel para o consumidor final por 150 mil, ou seja, confirma a MVA, de maneira que o ICMS total da operação é de R$15 mil. Agora, imagine os senhores a situação, por exemplo, um evento promocional, qualquer coisa do tipo, a concessionária, em vez de vender por 150 mil, vende por R$120 mil.
Nessa situação, o ICMS recolhido é o mesmo, ou seja, R$15.000 foi recolhido pelo substituto, mas o ICMS devido na operação é de 12.000. O que o ministro Gurgel de Faria diz é o ICMS, deve-se presumir que o ICMS repercutido ao consumidor final é o ICMS da operação, o ICMS efetivamente devido, que é de 12.000. E ele diz que essa diferença de R$3.000, na verdade, ela só pode ser suportada pelo contribuinte. Então, nasce daí também, mais uma vez, o direito de pedir a restituição do imposto. Então, os senhores podem ver aqui, já caminhando para o final, estou no meu penúltimo slide, o placar geral, até o momento, temos uma decisão favorável à Fazenda, na qual existe uma falsa jurisprudência pacífica, né? Não há a jurisprudência pacífica que lá está mencionada, e temos 5 decisões favoráveis ao contribuinte. Então, já finalizando, eu gostaria de dizer o seguinte, é preciso ter muito cuidado quando se diz jurisprudência pacífica, e é preciso que advogados, procuradores, magistrados e todo mundo que trabalha com a substituição tributária tenha muito cuidado, né, com essa alegação de jurisprudência pacífica. É preciso que a gente investigue, é preciso sempre duvidar disso. E aí, para finalizar, gostaria de citar um pequeno trecho aqui de um artigo publicado pelo grande jurista Washington de Barros Monteiro, né, um artigo publicado em 1961, no qual ele diz o seguinte: muitas vezes, inquestionavelmente, a jurisprudência, revela-se contraditória, formalista, retrógrada e mesquinha, merecendo o apodo de Shakespeare, que a comparou à Bíblia, onde o próprio diabo pode encontrar argumentos que lhe justifiquem os atos. Essas fraquezas da jurisprudência, por que não dizer essas misérias, não lhe neutralizam, porém, seus incontáveis méritos. Muito obrigado.